A Chama da Igualdade. De Petrogrado, a origem do Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, tem suas raízes fincadas nas lutas femininas por melhores condições de trabalho e direitos sociais. Originou-se nas mobilizações de operárias no início do século XX, simbolizando a força da luta feminina. Ao longo da história, as mulheres enfrentaram inúmeras batalhas por igualdade de direitos. Desde reivindicações por voto feminino até o combate à discriminação no trabalho, o século XX foi marcado por avanços significativos na jornada por equidade. No início desse século, a Rússia vivia um período de intensas transformações e descontentamento social. A estrutura socioeconômica do país estava em crise, preparando o cenário para revoluções que mudariam o curso da história. Antes da Revolução, as mulheres russas enfrentavam duras condições. Submetidas a um sistema patriarcal, tinham pouco acesso à educação e eram relegadas a trabalhos mal remunerados, refletindo a desigualdade profundamente enraizada na sociedade. Na economia e sociedade russa pré-1917, o papel das mulheres era limitado, mas vital. Elas trabalhavam principalmente na agricultura e na indústria têxtil, constituindo a força de trabalho essencial, mas invisível, numa sociedade que ainda não reconhecia seus direitos. Os antecedentes políticos da Revolução Russa foram marcados por um crescente descontentamento social. A Rússia enfrentava problemas econômicos graves, exacerbados pela participação na Primeira Guerra Mundial. A insatisfação popular se intensificava, especialmente entre as classes trabalhadoras e os camponeses. O papel das mulheres nesse contexto era complexo. Antes de 1917, as mulheres russas viviam sob intensas restrições, tanto sociais quanto econômicas. Apesar disso, começavam a ocupar espaços na economia devido à necessidade de mão de obra causada pela guerra. No início do século XX, a importância de 8 de março se destacou quando as mulheres de Petrogrado decidiram protestar. Elas exigiam pão, paz e terra, clamando não apenas por alimentos, mas também pelo fim da guerra e por reformas agrárias. Essas manifestações marcaram o início de uma série de eventos revolucionários. As mulheres tomaram as ruas de Petrogrado, desafiando a ordem estabelecida e incitando outras camadas da população a se juntarem a elas. A reação do governo czarista às manifestações foi inicialmente de repressão. Tentativas de dispersar os protestos foram feitas, mas a determinação das mulheres, juntamente com o crescente apoio popular, somente intensificou a escalada dos protestos para uma greve geral. A escalada dos protestos em Petrogrado culminou em uma greve geral que paralisou a cidade. O que começou como uma manifestação por direitos básicos transformou-se num movimento massivo, destacando a insatisfação popular com o regime czarista. A influência das mulheres foi crucial nesse momento, pois elas não apenas participaram, mas também lideraram muitas das ações. Sua presença nas ruas deu uma nova dimensão aos protestos, unindo diferentes classes em torno de um objetivo comum. A resposta do governo czarista às manifestações foi marcada pela indecisão e repressão. Essa abordagem apenas intensificou o descontentamento da população, pavimentando o caminho para mudanças ainda mais significativas na estrutura política do país. A queda do czarismo, um regime que se estendeu por séculos, foi um marco histórico. As mulheres, através de sua participação ativa e determinação, desempenharam um papel fundamental nesse processo, desafiando as normas sociais e políticas vigentes. Após a Revolução de Fevereiro, as conquistas femininas começaram a tomar forma. O direito ao voto, a igualdade de gênero e outros direitos civis foram algumas das mudanças imediatas, refletindo o impacto significativo da ação feminina na sociedade russa. A influência das mulheres na Revolução de Outubro foi notável. Elas não apenas participaram ativamente dos combates, mas também desempenharam papéis cruciais na organização e propagação de ideais revolucionários, desafiando as expectativas tradicionais e redefinindo seu lugar na sociedade. Após as revoluções, as mudanças sociais e políticas para as mulheres foram significativas.
O novo regime promoveu a igualdade de gênero, concedendo direitos até então inéditos, como o voto feminino e o acesso igualitário à educação e ao trabalho, transformando a estrutura social. O reconhecimento de 8 de março como uma data de celebração internacional ocorreu anos depois, refletindo a importância global da contribuição feminina para as lutas sociais. Esse dia se tornou um símbolo da resistência feminina e da busca por igualdade. A oficialização do Dia Internacional da Mulher pela ONU, em 1975, fortaleceu ainda mais seu significado, promovendo a conscientização e a luta contra a discriminação de gênero em todo o mundo. Representou um reconhecimento formal da importância das conquistas femininas. Atualmente, o 8 de março serve como um lembrete das lutas históricas das mulheres e da necessidade contínua de lutar por igualdade. A data inspira reflexão e ação, reafirmando a relevância da luta feminina na busca por direitos iguais. Desde 1917, a luta das mulheres por igualdade e justiça evoluiu significativamente, abrangendo não apenas direitos políticos e sociais, mas também a quebra de barreiras no mercado de trabalho e na representação em todas as esferas da sociedade. As conquistas são muitas, mas a jornada pela igualdade de gênero continua sendo um desafio persistente, refletindo a importância de manter viva a chama da resistência e da luta por direitos iguais. O legado das mulheres de Petrogrado ressoa até hoje, servindo como um lembrete poderoso da força e da determinação femininas na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. A celebração do Dia Internacional da Mulher não é apenas uma homenagem às conquistas passadas, mas também um chamado à ação para enfrentar as desigualdades remanescentes, garantindo que a luta por igualdade continue avançando, inspirando futuras gerações a persistir na busca por direitos e oportunidades iguais para todas e todos.